Olá, começa agora o UniBH Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o futuro do jornal impresso. Será mesmo que o jornal impresso está com os dias contados? Por isso hoje estamos aqui com a jornalista Tassiana Arce, que vai nos contar quais são as suas perspectivas diante do assunto. Bom dia, Tassiana, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tassiana, você acha que realmente o jornalismo impresso está vivendo uma crise e que essa crise ela é proveniente do avanço tecnológico? Eu acho muito... Bom, indiscutivelmente, o jornal impresso ele vive um momento de tensionamento. Alguma coisa está acontecendo. Eu só acho que as respostas muito simplistas, elas não dão conta da complexidade do momento. Em função do avanço tecnológico, olha, é um avanço tecnológico que permitiu o jornal impresso chegar ao que ele é hoje. Claro. Ele já houve um jornal impresso absolutamente manual, produzido 1 a 1, em que você tinha no máximo 10, 15, 20 unidades, e foi só o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento da capacidade de impressão, primeiro com as máquinas a vapor, depois com as máquinas elétricas, que permitiu que o jornal se popularizasse e fosse uma produção em massa. Foi o avanço tecnológico que permitiu a existência de 300, 400, 500 mil exemplares impressos em apenas 1 hora. Depois foi o avanço tecnológico que permitiu que os jornais passassem a fechar cada vez mais rápido, né? E cada vez mais tarde. Então você fecha um jornal meia-noite para que ele às 5 da manhã já possa estar sendo distribuído nas ruas. O que é que permitiu isso? O avanço tecnológico. A redução dos tempos para você diagramar a página, para você entregar o texto. Não é isso? Então, dizer que é o avanço tecnológico que vai provocar a morte do jornal impresso, na verdade o jornal impresso ele já morreu várias vezes. Ele não é o mesmo jornal de quando ele nasceu lá no século XVII. Ele não é o mesmo jornal do início do século XX. Né? Mas outros veículos nasceram nesse período, nasceu o rádio, nasceu o cinema, nasceu a televisão, e o jornal impresso se tensionou naquele momento e de alguma forma se ajeitou, encontrou um novo caminho. Então, nesse momento, qual que é o do jornal impresso? Ele não é um jornal para dar notícia, ele não vai dar o furo no dia seguinte. Ele também não é o jornal para trazer apenas assim, voz de especialistas. A internet está aí também para isso. Ele precisa encontrar o seu caminho. Então, nesse momento, se há uma crise de um determinado modelo, de uma determinada forma de se fazer jornal. Eu acho que é muito temerário dizer, não, acabou a era do jornal impresso, não existe mais espaço para o jornal de papel. Até porque, diante de toda esse momento que realmente a gente percebe, né, com jornais tradicionais no Brasil e no exterior, anunciando enxugamento de equipes para a versão impressa, anunciando redução do tamanho da versão impressa. Por outro lado, você tem fenômenos no Brasil, Índia, China, que são os jornais populares. É o caso do Super. Então, no momento em que desaparecem alguns jornais, por outro lado, você nunca teve uma venda tão alta de alguns determinados impressos. Então, acho que é sobre isso que a gente precisa atentar para tentar perceber o que é que está acontecendo. Não só o avanço tecnológico, Sim. São várias outras coisas. A informação ela tem se popularizado muito através do preço do jornal acessível ou também pela distribuição gratuita. O que você acha que isso reflete? Pois esse é um tipo de fenômeno que a gente observa em alguns países, né? O fenômeno dos jornais populares, da distribuição gratuita, ou do jornal de baixo preço, que é o caso do Super, do Aqui, do Meia Hora, né? É um fenômeno que se observa em alguns países, que são os países emergentes. Então, há algumas características em comum nesses países. Primeiro, uma massa populacional. Nós estamos falando de milhões de habitantes. Ainda alguma dificuldade de acesso sobretudo à internet, né? São países que agora começam a ter um maior número de acessos à internet, não por aparelhos desktop, mas a Índia, por exemplo, ela já tem a maior parte do seu acesso à internet por mobile. Então, nós estamos falando de celular, sobretudo, que é alguma coisa que dificulta muito a leitura. Então, você não vai ler jornal por ali.
E você tem educação, sobretudo educação. No Brasil, o direito à educação ele só foi assegurado em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. Até aí não havia garantia de escolarização. E ainda estamos falando de 10, 12, 14 milhões de analfabetos, dependendo de algumas contagens, até 50 milhões de analfabetos se a gente for considerar analfabetismo funcional, que é a pessoa que teve algum acesso à escola, mas efetivamente não é uma leitora competente. Agora, esse cenário está mudando, as pessoas estão conquistando cada vez mais acesso à educação. E uma coisa que elas querem fazer, elas também querem ler. Então, de alguma forma, tanto a literatura barata, os romances, né, os livros de faroeste... Acho que ajuda. Quanto o jornal, o chamado jornal popular, que muitas vezes as pessoas falam, ele se vende porque ele tem uma fórmula fácil, mulher pelada, futebol e sangue na capa. Às vezes não é necessariamente isso. Às vezes é porque a pessoa realmente quer se informar e ali tem uma informação enxuta, de fácil acesso, que chega para ele no ponto de ônibus, né? Ele está dentro do ônibus, alguém entrega o ônibus pela janela, por um preço módico, fácil, por uma moeda de 25 centavos. E ele está lendo. Né? Né? E ele vai ali ler. De alguma forma ele se empodera. Você vê que determinadas parcelas da população, elas têm muito orgulho de chegar com o seu jornalzinho debaixo do braço. Porque isso de alguma forma mostra, olha, eu também sou leitor, eu também estou incluído nessa sociedade que é chamada a sociedade da informação. Então acho que são muitos aspectos, muitos meandros, não é só o preço. O preço não diz quase nada nessa história, né? É toda essa rede que está por trás da configuração desses jornais, por exemplo. Você acha que a gente vê as reportagens, quando o tema é jornal impresso, anunciando cortes, enxugamento dos funcionários, você acha que esses cortes ele vai alterar na qualidade do jornal impresso? Esses cortes que estão acontecendo, o que vai alterar na redação do jornal? Na verdade, esses cortes estão se seguindo a alterações já feitas. Primeiro, os jornais anunciaram redução dos cadernos. E aí, 2, 3 meses atrás, quando se anunciou que não haveria mais que o Ilustrada seria reduzido, ou que o caderno de literatura do Estadão deixaria de circular, o que sobretudo é uma perda, na verdade, para a memória do jornalismo brasileiro, né, para a memória da cultura brasileira. Quer dizer, ali anunciou-se, reduziu. Bom, reduziu, vai ter que cortar gente mesmo, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma, são outros jornais. Eu acho que assim, porque demitiu gente, o que ficou vai ser feito de pior qualidade? Ele vai ser feito de outra maneira. Forma. Ele precisa ser feito de outra maneira, né? Eu acho que nesse momento vai haver um grande desarranjo, no sentido de que um determinado leitor espera, ele é leitor de um jornal, o Globo, que se configura assim. Até eu me habituar a essa nova configuração, vai haver um estranhamento. E segundo, é preciso saber se essa nova configuração vai efetivamente atender. Os jornais, eles precisam se transformar, né? E nesse momento eles estão fazendo algumas tentativas, né? Muito sob a lógica do mercado. Patrão é patrão. Ele quer mais lucro com o menor gasto possível. Esse enxugamento, você acha que é isso? Que é diminuir o modelo do jornal impresso? Eu acho que nesse momento, o que está sendo... Não vejo nesse momento uma direção e uma intencionalidade naquilo que está sendo feito. Ou seja, eu não acho que as pessoas... dão conta de, nesse momento, dizer a cara do novo jornal é essa, portanto, estamos fazendo dessa forma. Nesse momento, os jornais estão reagindo muito mais a uma crise econômica do que uma crise do impresso. Eu acho que esse é um terceiro elemento que a gente precisa considerar. As economias não andam bem. E todos os empreendimentos, todos os negócios que sobrevivem desse modelo de economia global não andam bem. Sejam do mercado do minério, seja do mercado da comunicação. Então, nesse momento que eu vejo os jornais brasileiros reagindo, a esse constrangimento econômico. E essa não é uma boa forma de reação. Porque aí nós não vendemos, no jornalismo não se vende como se vende no minério. Se a China parou de comprar minério de ferro,
Porque a China não está produzindo mais carro, eu reduzo minha produção de minério de ferro aqui e mando algumas pessoas embora. Então, logo essa economia reaqueça, eu volto a oferecer minério. Só que no jornalismo não é assim. Não tem essa relação. Então, você corta agora para depois fazer o quê? Na verdade, então, nesse momento, eu vejo duas crises. Uma que é econômica e afeta a economia como um todo, e uma outra que sim é desse modelo de jornalismo. E aí as duas, elas estão se imbricando e uma, que é econômica, está ditando as respostas da outra. Aí eu acho que está a grande bobagem e o grande erro. Então, de fato, você acha que o jornalismo impresso está com os dias contados? Não, de jeito nenhum. O que eu estou argumentando o tempo inteiro é que o jornal impresso ele já passou por uma série de transformações, já houve um discurso de que ele estaria com os dias contados, uma coleção de vezes, várias vezes já se disse isso, e várias vezes ele se reinventou. E o que eu estou chamando a atenção nesse momento é que tem parte do jornal impresso sofrendo, enquanto tem outra parte do jornal impresso de alguma forma crescendo. Eu acho que nem esse crescimento ele é sustentado, porque eu acho que também não há muito estudo para dizer de um determinado modelo, como eu não acho que esse crescimento está sendo ditado por uma crise do modelo impresso, e sim por uma crise econômica. Né? Então, assim, eu não acho que ele está com dias contados, mas eu também não vejo muita coisa sendo feita para compreender o que é que está acontecendo e para achar um determinado rumo. Uma coisa eu tenho a impressão, acabou a era de um determinado modelo de jornal. Jornal impresso se faz desta maneira, para todos, para todas as empresas, para todos os locais, para todos os segmentos, para todos os tamanhos. Agora eu acho que é preciso encontrar o que esse mercado, essa característica, esse público, esse local, essa empresa, o que é o jornal impresso produzido aqui. Ele precisa encontrar o seu modelo e vai ser um pouco diferente, em alguma coisa similar, bastante diferente dessa outra realidade, desse outro contexto, dessa outra rede aqui. Tassiana, muito obrigada, a entrevista foi muito esclarecedora. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam durante o programa e até o próximo.